Você já ouviu falar em Jean Amos Comenius? Bom, esse cara aí você tem que conhecer, tá bom? Não pode deixá-lo de saber quem é ele, o que ele fez e qual é a sua importância na história. Bom, você que está estudando pedagogia, né, licenciaturas e vai trabalhar com educação, você tem que conhecer Jean Amos Comenius. Bom, é com ele que começa essa ideia, né, de didática, né, ou seja, o que é didática? Uma arte de ensinar. Bom, não é só isso, né, tem muito mais. Bom, o que Comênios, né, pensava e falava sobre educação? Ele trabalhou muito essa questão da didática. Né? Primeiro ele vai escrever aí, por exemplo, a didática magna, né, ou seja, aquela grande didática. O que significa essa grande didática? Ele estava querendo fazer um método de ensino para um novo homem que estava surgindo. Porque ele estava em pleno renascimento. E como estava em pleno renascimento, muitas descobertas, Nicolau Copérnico, né, Galileu, ou seja, grandes pensadores desenvolvendo suas ideias, e ao mesmo tempo a questão religiosa uma questão muito importante nesse período. Né? É como que vai ser. Comênios era um cara extremamente religioso, tá? Ele era muito religioso e ao mesmo tempo ele também era um pensador da educação. Então às vezes ele até se achava meio contraditório, falava, como que eu posso ficar falando tanto da ciência? Será que eu não estou traindo a minha fé, minha religião? Então ele tinha essa questão com ele, né? Para vocês perceberem que não é porque o cara está atrás da ciência, do conhecimento, que ele deve renegar a sua fé. E o Comênios era um desses caras. Uma das coisas que ele falava, por exemplo, é que as pessoas para ir para o céu não podem ser estúpidas, né? Não pode ser, não pode saber ler, não pode deixar de compreender as escrituras, não pode ser um ignorante. Então era necessário ser instruída. É nesse mesmo momento, né, que Gutenberg já tinha lá desenvolvido a sua imprensa, né, as reformas protestantes já haviam acontecido, a Bíblia estava sendo difundida, né, todo mundo tendo acesso a ela, uma quantidade de pessoas maiores, só que as pessoas não sabiam ler. Né, você tem um grande número de analfabetos. E aí que Comênios começa a falar, né, sobre uma educação universal, que é o próximo livro dele, que é o livro chamado Pampédia, né? Que é uma educação visada no âmbito universal. Então, o Comênios ele quer o quê? Que essas pessoas começam a ter um ensino, né? Porque antigamente o ensino era o seguinte, era mais um tutor, né? Um método escolástico voltado para os padres e uma classe nobre, né? Muitas pessoas, principalmente os mais pobres, não tinham acesso a esse conhecimento. Então, o Comênios ele vai sofrer uma grande influência da questão da manufatura, né, da tecelagem e tudo mais, dessa questão de produção. Ele vai observar aquelas pessoas trabalhando em repetição, em série, em lugar, e muita gente executando o mesmo produto. E aí que ele vai ter a ideia que se um professor tiver acesso e todos conseguirem ouvir, né, e ver o que o professor está fazendo, ele talvez conseguiria ensinar muitas pessoas ao mesmo tempo. Tá aí a ideia de uma sala de aula. Bom, então Comênios ele é um cara extraordinário que a gente não pode deixar de conhecê-lo. Bom, e uma das críticas que ele faz, por exemplo, é a questão da natureza. A gente saber respeitar a natureza e crescer junto com a natureza, né? Aprender com ela. Aí ele fala que às vezes os professores são a aberração da natureza. Por que os professores são a aberração da natureza? Porque ele vai contra a natureza das pessoas. Vai contra, ele quer moldar, ele quer disciplinar as coisas. E não é por aí, né? Tem que disciplinar de uma outra forma, de uma forma amorosa, de uma forma diferente. Então, gostava de dar um exemplo, por exemplo, de questão do relógio, né? Que já tinha sido inventado nessa época aí, que a educação, né, deveria ser parecida com o relógio, né? Ou seja, tinha que funcionar perfeitamente, as engrenagens grandes, pequenas, numa ordem perfeita, ou seja, numa harmonia. Isso é muito interessante no pensamento de Jean Amos Comênios. Bom, esse cara, né, ele vai influenciar muitos outros grandes pensadores de educação que a gente vai tratar aqui também, né, nesses vídeos, tá, que a gente vai estar fazendo. Vou dar aqui um exemplo de alguns. A gente vai falar sobre Jean-Jacques Rousseau, né, que é muito famoso, talvez um dos mais famosos que muitos de vocês já devem conhecer, né, que foi lá um dos ideários da Revolução Francesa, né, que fazia parte do pensamento iluminista. Ou seja, isso já é muita coisa, né? Outro cara que vai ser influenciado por eles, né, dessa corrente de pensamento, é o John
Pestalozzi, né? Bom, ele também é muito conhecido, que todo mundo também provavelmente vai conhecer, né, quando começar a estudar mais profundamente. Depois aí vai vir outros grandes pensadores, né, como João Dio e tal. Depois aí chega no Brasil com Anísio Teixeira e por aí vai. Até chegar no nosso Paulo Freire, com certeza. Tenho certeza disso, absoluta, né? Bom, e por que a gente fala certeza absoluta? Porque esse é um pensamento, né, pessoal? É um pensamento que a gente não pode deixar de entender, né? Como, por exemplo, o Comênios, ele vivia um período que ele via a transformação da ciência acontecendo. É aquela época que a pessoa o mundo estava deixando de ser teocentrismo para ser antropocentrismo. Ou seja, o homem está tomando um novo lugar no mundo, um novo patamar. Mas isso não quer dizer que ele também não pode ter uma fé. Tá? Então as pessoas costumam confundir muito essa questão. Existem muitos religiosos que, através da ciência e do conhecimento, né, trouxe grandes vamos dizer assim, contribuições, né, contribuições, a palavra certa, para a humanidade. Um deles aí é o Comênios, como a gente pode ver. Então, o Comênios é um cara que a gente vai ouvir bastante, né, entender a influência dele. Por exemplo, falava sobre já uma educação para as meninas, né, falava sobre uma educação universal, onde se devia aprender tudo, né, tudo, e tudo mesmo, né, pessoal? Por que tudo? Porque ele falou assim que o mundo tá rápido, tá dinâmico, e o homem não pode ficar parado, não pode ficar atrasado no tempo. Ele tem que acompanhar essas mudanças, ele tem que ser inteligente, tem que compreender o mundo que está sendo aberto para ele. Olha só, pessoal, parece uma coisa que, né, o Edgar Morin está falando, né? Parece muito eles que está falando isso, né? Alguns caras aí que falavam sobre a educação holística e tudo mais, que a gente vê hoje, né, sobre currículo, né, e essa parte diversificada, muito, olha só, o cara no século XVI já falava disso, né? Então a gente não está inventando nada, estão criando nada, estão pegando coisas que muitos já falaram, né? Só que o pessoal fala, pensa essas coisas e a gente continua ainda fazendo coisas tradicionais, né? Muito. Isso não quer dizer que tradicional seja ruim, vamos ver bem, né? Só que esse método escolástico, né, é antigo, que muitos utilizam, não pode ser o único caminho, é o único método. Esse é um grande problema que a gente enfrenta, né, na educação. E Comênios ele vem para ajudar, né, para demonstrar que mesmo um pensador, né, do século XVI ele pode contribuir. E como ele contribui? A gente entendendo. Vamos falar, muitos vão pegar a biografia do Comênios e falar, mas ele excluía algumas pessoas, né, tal. A gente tem que ver com o olhar do tempo dele, né? A gente não pode falar como se ele fosse hoje e julgar ele pelo tempo dele, né, pessoal? Isso não pode acontecer, isso seria um erro, tá? Um erro crasso, né? Isso não se deve fazer. Uma das ideias de Comênios que eu particularmente acho muito interessante é que ele não queria fazer aquelas divisões, tá, pessoal, de classes, né? Por exemplo, ele achou que era possível fazer uma educação coletiva. O que é isso, uma educação coletiva? É você colocar uma pessoa nova com uma mais velha, com um jovem, com pessoas com níveis de experiências diferentes. Tudo isso pode contribuir para evolução e aprendizado, né? É muito interessante isso, pessoal, porque eu penso como Ivan Illich, né, que é um anarquista aí da educação. O pensamento dele é muito interessante e falava um pouco sobre, mais ou menos, sobre essa ideia de Comênios, né, e falava sobre a teia da educação, né, ou seja, que a gente às vezes não precisa nem de escola para aprender, né, a gente pode aprender em todo lugar, a todo momento. Só que esses lugares, esses momentos, eles têm que ser mais prazerosos e eles têm que ser possibilitados. Por exemplo, tivesse mais teatro, mais museus, mais acesso à cultura, né, a gente provavelmente precisaria pouco da escola, porque a gente estaria aprendendo em todo lugar e a todo o momento. E isso de modo prático para a nossa vida, né? Então é bem interessante o pensamento desse outro pensador, Ivan Illich, que a gente vai falar ainda mais para frente, tá? Então vamos voltar novamente a Comênios, né, para falar que nada mais é a questão do homem ser instruído, né? Comênios ele vai citar aí algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o homem ele tem que se educar,
a religião e a piedade. Essas três coisas têm que estar relacionadas para Comênios, né? Então, esse grande educador, ele contribuiu muito para todos, né, nessa questão da didática moderna. Não é à toa que ele é chamado de o pai da didática moderna, né? Não é à toa, ok? Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas atingimos aqui os 10 minutinhos e não vou passar disso. A gente volta para falar mais depois. Grande abraço, valeu!